Retornamos com a nossa última aula de hoje, com a segunda parte aí das complicações dos cálculos biliares, falando agora de um outro caminho que as pedras podem eventualmente tomar, né? Então a gente tinha falado apenas da colecistolitíase, complicações na vesícula biliar, como a sintomática, a cólica biliar e a colecistite. Agora vamos passar para o caso em que o cálculo saiu da vesícula e passou para outros sítios. Então aqui, o cálculo que se forma na vesícula sai e vai para a via biliar principal, tanto no hepático quanto no colédoco. Isso recebe o nome de coledocolitíase ou litíase da via biliar principal. Temos aqui uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica que mostra algumas falhas de enchimento sugestivas de cálculos no colédoco. Então, quando um cálculo vai para o colédoco, qual o sintoma que ele pode dar? O sintoma mais óbvio que passa pela nossa cabeça é uma obstrução ao fluxo biliar, levando à icterícia obstrutiva. Isso aí acontece quando ele obstrui totalmente a via biliar. Muitas vezes isso não acontece, ele obstrui de forma intermitente, etc. Então, um sintoma muito comum dos cálculos no colédoco é justamente a dor biliar com vômitos. Então, alguns pacientes que têm coledocolitíase, depois que tiram a vesícula, falam assim: olha, doutor, eu fui ao médico, ele retirou a minha vesícula e eu acho que ele não tirou, porque eu estou com os mesmos sintomas que eu tinha antes. Então, você vai ver, você tem náusea, vômito e dor biliar, faz a investigação, tem um cálculo no colédoco. É por isso que a gente fala que muitas vezes o paciente que tem coledocolitíase e tem vesícula, a gente não consegue dar o diagnóstico no pré-operatório, porque o sintoma é parecido com o sintoma do cálculo na vesícula. Quando obstrui a via biliar, pode dar icterícia obstrutiva. E uma complicação clássica do cálculo no colédoco é a infecção das vias biliares. A gente já falou sobre a questão da colonização de bactérias na bile quando tem cálculo. Então, uma bile em estase, parada, obstruída, colonizada por bactérias, vai ter uma chance maior de colangite aguda. Então, apesar da colangite poder acontecer em várias situações, a gente sempre pensa na coledocolitíase como causa de colangite aguda. Na suspeita de cálculo na via biliar principal, vocês devem pedir as enzimas hepáticas, obviamente, pancreáticas, e os exames de imagem. Então, que exames de imagem vamos pedir? Ultrassonografia, colangiorressonância, ecoendoscopia, um exame que a gente não falou ainda, vai falar agora, a CPRE e a tomografia. Sempre o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de cálculo na via biliar principal vai ser o ultrassom. O ultrassom é um grande divisor de águas. Pelo ultrassom nós vemos, primeiro, se o paciente tem vesícula ou não. Se tem vesícula, se tem cálculo ou não na vesícula. Segundo, se as vias biliares estão normais ou dilatadas. Então, na suspeita de coledocolitíase ou no caso de icterícia obstrutiva, quando nós encontramos o ultrassom com dilatação de vias biliares, você pensa na obstrução biliar. Então, você vê a causa principal da coledocolitíase, que é a colecistolitíase, você vê se tem obstrução na via biliar ou não, e você pode ver a imagem de um cálculo no colédoco mesmo, pelo ultrassom. Então, quando a gente fala em exames sequenciais para o diagnóstico da coledocolitíase, a gente começa pelo ultrassom. Se o ultrassom identificar o cálculo no colédoco, não necessariamente é obrigatório você pedir uma ressonância ou outro exame, que já tem o diagnóstico de coledocolitíase, a não ser que você suspeite de um erro no laudo do ultrassom. Aí tudo bem. Se você não suspeitar de um erro, você não tem por que pedir outro exame, você já fez o diagnóstico. Então tem um paciente ictérico, faz um ultrassom, tem um cálculo no colédoco, dilatação montante e acabou. Diagnóstico de coledocolitíase já parte para o tratamento definitivo desse paciente. Outras vezes você faz uma tomografia, você vê uma imagem de um cálculo no interior do colédoco. Também é outra possibilidade, um cálculo no colédoco. Então, a ultrassonografia pode ver um cálculo grandão, pode ver um cálculo pequenininho. Vejam que interessante, essa tomografia é com contraste. Ela está com contraste na fase arterial. Então, você pode confundir um cálculo com uma artéria. Então, sempre na pesquisa de cálculos, o ideal é assim, uma tomografia sem contraste endovenoso,
Você busca os cálculos e depois você faz um contraste endovenoso para ver o que é artéria, o que é veia, o que é cálculo direitinho, tá? Aqui nós temos uma ressonância nuclear magnética, em que você tem o fígado, a via biliar principal, com inúmeras falhas de enchimento, que são os cálculos do colédoco. Então aqui é uma ressonância nuclear magnética do abdômen superior. Você pode ter isso, você pode ter a própria colangio-ressonância, que é só a imagem das vias biliares. Normalmente com isso aí fecha o diagnóstico de coledocolitíase. Então, na suspeita de coledocolitíase, o primeiro o exame ultrassom, e o outro exame que tem um ótimo sucesso do diagnóstico e que é pouco invasivo, a ressonância nuclear magnética. Então seria essa a sequência de exames a serem solicitados na suspeita de coledocolitíase, além dos exames de sangue. Muito bem, então nós temos o diagnóstico de coledocolitíase, né? Se eu não tenho ressonância, o que eu faço? Você pode eventualmente fazer uma CPRE, uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mas é um exame invasivo que tem mortalidade e tem morbidades altas. A gente reserva a CPRE apenas hoje em dia para o tratamento da coledocolitíase já diagnosticada. E a gente não usa a CPRE para investigação clínica de um caso que não tem confirmação diagnóstica ainda. Ok? Tendo o diagnóstico de coledocolitíase, você tem que tirar o cálculo do colédoco. Então, você pode tirar o cálculo de duas maneiras. Uma maneira é através de cirurgia. Na cirurgia, que veja uma colangiografia intraoperatória, em que você tem 3 cálculos no colédoco. Aí você pode colocar um basket e tirar os cálculos pelo próprio cístico. Você pode abrir o colédoco e tirar os cálculos por laparoscopia. Você pode pedir para o endoscopista vir por endoscopia e fazer uma CPRE no intraoperatório. Você pode tratar no intraoperatório isso aí. Né? A forma mais clássica do tratamento cirúrgico da coledocolitíase é a colédoco-litotomia AQUER, que é a abertura do colédoco, retirada do cálculo. Colédoco, lito de pedra, tomia porque você abriu o colédoco. A QUER, porque a gente coloca um dreno de QUER. É um dreno em T. Esse dreno, ele tem um lúmen, que a bile passa pelo lúmen e vai embora. Como na manipulação da via biliar, costumeiramente você tem edema de papila, inchaço, a drenagem biliar não é tão boa, você deixa esse dreno aberto nos primeiros dias. Depois que desincha, ele para de drenar para fora e drena só para o interior do duodeno. Então é esse o clássico. Você dá pontos no colédoco e fechar hermeticamente um paciente em que você manipulou a via biliar e que pode, talvez, ter um cálculo residual que obstrua a via biliar, pode dar uma hiperpressão dentro do colédoco e extravasamento de bile para a cavidade. Então a gente nunca fecha primariamente, sempre deixa um dreno de QUER quando você manipula. Se você faz por endoscopia e abre a papila, tudo bem, a pressão vai estar baixa, não tem problema. Mas quando você abre por cima, tem que ter esse cuidado. Então, formas de tratar o cálculo no colédoco: por endoscopia, CPRE, com papilotomia endoscópica e retirada do cálculo, ou cirurgicamente abrindo-se o colédoco e retirando o cálculo. Nos casos em que o ducto cístico é muito largo, que é comum no caso de coledocolitíase, que é porque o cístico é largo que passa o cálculo para o colédoco, você pode manipular pelo próprio cístico também. Vejam aqui o dreno de QUER, dá para ver melhor aqui a forma em T dele aqui. E aqui é a CPRE. O aparelho da CPRE é um duodenoscópio, é um endoscópio que tem uma visão lateral, não visão frontal. Essa visão lateral, ele vê a papila de frente, coloca um catéter, joga o contraste, ele queima e abre a papila e tira os cálculos por ali. Então faz uma papilotomia endoscópica, abrindo a papila e tirada dos cálculos também. Né? Aqui temos a imagem, vejam aqui o endoscópio, estômago, duodeno, visão lateral, ele coloca aqui e aqui ele manipula o colédoco e tira os cálculos que tiver. Muito bem. Quando o paciente tem vesícula com cálculos ou sem cálculos e tem cálculo no colédoco, você pensa que o cálculo se formou na vesícula e foi para o colédoco. Qual é a conduta mais comum? Você faz uma endoscopia, tira o cálculo do colédoco e, na sequência, faz a colestectomia laparoscópica. Se você não conseguir tirar o cálculo do colédoco por endoscopia, você já parte para a cirurgia com manipulação das vias biliares. Essa é a conduta. Quando você já fez uma colestectomia e você tem um paciente com um diagnóstico posterior de coledocolitíase,
E a gente tem duas situações. Uma é um cálculo residual. Sobrou um cálculo no colédoco que ninguém viu. Quando é comum isso? Quando a gente faz a colecistectomia sem colangio intraoperatória. Tem um cálculozinho no colédoco que ninguém viu. Daqui a 6 meses o paciente tem sintoma. Então, quando a gente tem um cálculo no primeiro ano depois da colecistectomia, a gente chama de cálculo residual. Depois de 1 ou de 2 anos, é um cálculo primário do colédoco. Se formou no colédoco, porque o colédoco está doente, dilatado, ou teve algum corpo estranho, alguma infecção, e formou um cálculo no colédoco. Nesses casos, sempre é papilotomia endoscópica com retirada do cálculo. Se o colédoco for muito dilatado ou muito doente, pode ser necessária uma derivação bilirodigestiva. Colédoco com mais de 2 centímetros de diâmetro, derivação bilirodigestiva. Menos de 2 centímetros, geralmente só papilotomia endoscópica. A complicação da colédocolitise é a infecção das vias biliares, a colangite aguda. A colangite aguda é uma infecção em que você tem pus no interior das vias biliares. Se a infecção é leve, o paciente vai ter sintomas sistêmicos mais brandos. Ele tem dor no pulmão direito, febre alta com calafrios e icterícia. É a tríade de Charcot. Então, dor no pulmão direito, icterícia com febre alta com calafrios. Ela é sugestiva de colangite aguda. Qual é a principal causa de colangite? Colédocolitise. Ok, o que predispõe à infecção das vias biliares? Primeiro, obstrução biliar. Então, a bile com estase, mais facilmente ela se infecta. Principalmente se essa obstrução for causada por cálculo. Porque se eu tenho obstrução, por exemplo, de caráter tumoral, a bile costuma ser estéril. Demora para o paciente vir a ter a febre e a infecção. Se a obstrução é por cálculo, a bile é colonizada. Rapidamente ele desenvolve colangite. Então, uma icterícia obstrutiva causada por cálculo, mais frequentemente leva a colangite do que é causada por tumor. Então, o princípio você deve levar em consideração. Outros fatores, quando você tem uma comunicação entre o tubo digestivo e as vias biliares, que vai levar a quê? A colonização de bactérias do trato biliar. Situações que levam a isso. Um paciente que fez papilotomia endoscópica prévia, um paciente que tem uma derivação bilirodigestiva cirúrgica prévia, um paciente que tem uma fístula bilirodigestiva espontânea, policisto duodenal, por exemplo, esse paciente tem a bile constantemente colonizada. Qualquer coisa apresenta colangite. A colangite, além dessa via ascendente, que é da papila ou do tubo digestivo diretamente para a bile, tem a via hematogênica, em que as bactérias da circulação portal, elas vão até o fígado pela veia porta, e lá elas não são fagocitadas adequadamente pelas células de Kupffer. Então tem uma bacteremia portal. Então, nos pacientes com insuficiência hepática, a colangite é mais frequente do que naqueles com fígado normal. Então, é um outro fator de risco para a colangite aguda. Então, obstrução crônica das vias biliares, colédocolitise, fístulas bilirodigestivas, insuficiência hepática crônica, todos fatores de risco para a colangite aguda. A colangite tem 2 formas clínicas. Uma, a colangite aguda simples, que é caracterizada pela tríade de Charcot, gravar sempre esse nome, tríade de Charcot, febre alta com calafrios, dor em hipocôndrio direito e icterícia. E a colangite supurativa aguda, ou colangite tóxica, ou colangite grave, que é a colangite em que, além da tríade de Charcot, o paciente apresenta confusão mental, rebaixamento do nível de consciência e hipotensão arterial, choque séptico. É um paciente em choque séptico e sepse grave decorrente de uma colangite aguda. Então, ele vai ter a pêntade de Reynolds, icterícia, dor em hipocôndrio direito, febre alta com calafrios, tríade de Charcot, associada a rebaixamento do nível de consciência e hipotensão arterial ou choque. Para os pacientes com colangite aguda simples, o tratamento visa a combater a infecção, antibióticos, expansão volêmica, etc. Para os pacientes com colangite supurativa aguda, eles têm que ter drenagem imediata das vias biliares, senão o paciente morre. Então você tem que drenar o pulso. Você considera que tem um abscesso no interior das vias biliares. Se você não drenar, o paciente vai morrer. É essa a lógica. Então, pêntade de Reynolds, tríade de Charcot, associada à hipotensão e rebaixamento neurológico.
O tratamento é adequado de forma clínica, mas geralmente é um antibiótico com drenagem biliar. E o tratamento da causa da colangite pode ser postergado para o segundo tempo. Vejam que a causa da colangite pode ser uma anastomose biliodigestiva que não está funcionando bem, pode ser um tumor de vias biliares, pode ser um cálculo licolédrico. Se o paciente está em colangite simples, eu trato com antibiótico. Quando ele melhora, eu trato a complicação. Vamos pensar num paciente com colédocolitise. Está cheio de infecção na via biliar, eu abro o colédoco, injeto contraste sob pressão, esse contraste sob pressão entra no fígado, então dá abscessos hepáticos, dá complicações. Na colangite a gente não trata a causa de início. A gente trata só a infecção. Quando combater a infecção, a gente trata a causa. Agora, se for colangite supurativa aguda, eu tenho que drenar a via biliar. Por papilotomia endoscópica, que é a forma mais correta, mais frequente. Por drenagem cirúrgica, abrir o colédoco e botar um dreno de Kerr. Eu não tiro o cálculo, boto só um dreno de Kerr. No segundo tempo eu tiro o cálculo. Ou, eventualmente, por punção transparieto-hepática. São as 3 maneiras de drenar a via biliar. Radiologia intervencionista, punciona-se o fígado, acha a via biliar, bota-se um dreno e drena. Cirurgicamente, abrindo o colédoco, botando um dreno de Kerr. Ou, endoscopicamente, por papilotomia endoscópica, com colocação ou não de prótese. Depende do achado. São as maneiras de você drenar a via biliar do paciente, né? Então, é o tratamento da colangite aguda. Esse cálculo que vem para o colédoco, ele pode ficar impactado na papila, causando hipertensão canalicular no pâncreas, ou, mais frequentemente, ele passa pela papila, dá uma hipertensão transitória, e essa hipertensão leva a um processo autossustentável de inflamação no pâncreas. Então, a fisiopatologia da pancreatite biliar é o cálculo que passou, desencadeou a inflamação no pâncreas, essa inflamação levou à liberação de enzimas e autodigestão pancreática num processo que pode ir se agravando ou pode ir se revertendo. Então, essa é a fisiopatologia. E algumas vezes o cálculo está impactado aqui. Nesses casos, o paciente tem icterícia. Cada dia, bilirrubina 2, 3, 4, vai subindo a bilirrubina, porque o cálculo está impactado. Esse paciente costumeiramente desenvolve colangite. Então, nesses casos em que tem o cálculo impactado, com bilirrubina ascendente ou colangite, você vai indicar uma drenagem biliar na pancreatite. Nos outros casos, que são 99%, você não mexe na via biliar no evento da pancreatite. Você trata a pancreatite clinicamente, depois você mexe na via biliar. A gente já discutiu isso bastante na aula de pancreatite, é só o reforço agora para vocês. Então, essas pedras, esses cálculos na vesícula, eles estavam assumindo um trajeto assim, lógico, né? Pegando aqui, bonitinho, indo para o colérico, do colérico vindo para cá e indo embora. Ele pode assumir outros trajetos. Ele pode passar da vesícula para o cólon, para o duodeno, ele pode passar da vesícula ou do cisco para o colédoco, ele pode inflamar e ocluir o colédoco sem perfuração. Então, são outras complicações. Uma complicação bastante rara na prática clínica, mas muito frequente nos concursos médicos, é o íleo biliar. O íleo biliar, ele é um quadro de obstrução intestinal, um abdômen agudo obstrutivo, por obstrução no íleo terminal, decorrente de um cálculo biliar. Logicamente que eu não estou falando de microcálculos, estou falando de um cálculo grande, volumoso, que até por ser grande a ponto de obstruir o intestino, não passou pelo colédoco. Então, que tipo de paciente vai ter o íleo biliar? É um paciente que tem história crônica de dores de hipocôndrio direito, teve várias crises de colecistite aguda que se resolveram. Como ele tem inflamação da vesícula colecistite, ele tem aderência da vesícula ao duodeno, que é o local mais comum. Aderência, tem uma crise de inflamação com necrose da vesícula. Necrosou a vesícula, o que acontece? O cálculo bruft passou para o duodeno. No que o cálculo passou para o duodeno, formou-se uma fístula colecisto-duodenal. E o cálculo foi andando para o duodeno, jejum no íleo. Chegou no íleo terminal, cálculo impactou. Distensão abdominal, náuseas, vômitos. O cálculo distendeu o intestino delgado, se moveu. Então o paciente tem obstrução intestinal em cascata. Ele obstrui, dilata, desobstrui. Obstrui, dilata e desobstrui. Até uma hora que ele obstrui, não se desobstrui mais.
Pode ser no ilho terminal ou pode ser na válvula iliocecal. Geralmente é no ilho terminal, que é a porção mais delgada do tubo digestivo. Aí ele tem obstrução intestinal. O que você vai encontrar no exame físico? O exame físico clássico de um paciente com obstrução de delgado. Então, distensão abdominal, náuseas e vômitos de aspecto fecaloide, parada de eliminação de gases e fezes e dor abdominal em cólica. Geralmente isso ocorre em pacientes idosos, que tiveram várias crises de colecistite aguda. E você, durante o exame do paciente, você vê que ele não tem laparotomia prévia, não tem nenhuma hérnia. Então, a causa de obstrução de delgado é outra. No exame radiológico, você vai ver aerobilia, gás nas vias biliares. Por que tem gás? Porque o abdômen está super distendido e o gás do duodeno passou para a via biliar. Então, aerobilia, gás nas vias biliares. Uma imagem radiopaca, porque geralmente o cálculo grandão, na tomografia ou no raio-x, no hipocôndrio direito, no abdômen inferior. E níveis hidroaéreos de obstrução intestinal do delgado. Então, você tem uma radiografia de obstrução do intestino delgado, gás nas vias biliares e uma imagem radiopaca no abdômen inferior, no quadrante inferior direito. Isso é a tríade característica do ilho biliar. Então, nós vemos aqui nessa radiografia níveis hidroaéreos e gás nas vias biliares. Nessa outra tomografia, nós vemos aerobilia, gás no interior do fígado. O gás no interior do fígado pode ser piliflebite, quadro infeccioso, colangite, ou pode ser aerobilia pura e simples. Múltiplos níveis hidroaéreos do intestino delgado. E aqui, no meio de uma alça delgada, um cálculo biliar, visualizado. Ó. Então, isso aí é o ilho biliar. Qual é o conduto? O que fazemos no caso de ilho biliar? Então, vocês imaginem, como é que será que é a vesícula desse paciente? É uma vesícula superaderida com uma fístula para o duodeno. É uma vesícula que já fez uma colecistostomia espontânea. Já abriu para o duodeno, os cálculos já saíram. Geralmente, o paciente resolveu o problema da vesícula, não vai ter mais dor nenhuma. Se você for mexer na vesícula nesse quadro agudo, é cheio de fibrose, vai lesar o duodeno, lesar a via biliar. Então, na fase aguda, você não mexe na vesícula. O que você faz? Você acha o ponto de obstrução, faz uma enterotomia, abre o intestino delgado, tira o cálculo, fecha o intestino delgado, resolveu a obstrução. Tirou o paciente da emergência. Somente 20 a 30% dos pacientes vão ter sintomas biliares recorrentes e vão precisar ser submetidos à colecistectomia. Só a minoria dos pacientes, não a maioria. Sendo assim, 70, 80% não vão mexer na vesícula. São pacientes idosos com cirurgia de alto risco. Então, conduta na urgência do ilho biliar, passagem de sonda nasogástrica, expansão volêmica, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, tratamento básico de qualquer obstrução. Laparotomia, enterotomia, retirada do cálculo, enterorrafia. Ponto final. Não vai ser mexido na vesícula biliar nesse momento inicial. Síndrome de Birizi. Então, já falei para vocês do Birizi, cirurgião argentino, descreveu a técnica da colangiografia operatória. Isso no tempo que a Argentina era uma potência, né? Era um país muito rico, era um país que tinha um ditado. Na Itália, por exemplo, na época da migração maciça para a Argentina, o sujeito é muito rico, é tão rico quanto um argentino. Porque era um país muito rico, a Argentina. E nessa época, no começo do século passado, século XIX, eles tinham um desenvolvimento importante tecnológico para a época. E o Birizi foi um cirurgião lá que se destacou muito, descreveu várias coisas, cirurgião hepatobiliar-pancreático. Então ele descreveu uma síndrome em que o paciente tem icterícia obstrutiva causada pelo cálculo biliar sem ter coledocolitíase. Então ele pode ter uma forma em que você tem um processo inflamatório obstruindo o colédoco de forma extrínseca, como é nesse caso, ou você pode ter uma fístula, uma comunicação anormal entre a vesícula e o colédoco. Então, além do cisco, tem outro ponto de comunicação entre a vesícula e o colédoco. Isso tudo pode acontecer. Então, os tipos 1, sem fístula, tipo 2, com fístula. É um tipo de cirurgia que é praticamente impossível você conseguir fazer por vídeo.
porque está tudo grudado, inflamado, grudado no colédoco. Então, geralmente, você faz a cirurgia aberta, de forma eletiva, é uma cirurgia complicada. Às vezes você retira parcialmente a vesícula, deixa um pedaço da vesícula lá. Então, é uma cirurgia bem complicada, a cirurgia na síndrome de Merise. Vamos falar um pouquinho do câncer de vesícula biliar. Então, o câncer de vesícula é um câncer raro, mas é um câncer que praticamente só aparece nos pacientes que têm cálculos. Então, o que se acha? O cálculo fica ali na vesícula, a vesícula vai inflamando, vai dando inflamação crônica, colecistite crônica, displasia e câncer. Existem alguns trabalhos que mostram que na população idosa, mais de 65 anos, quando você tem colecistolitíase, em 3% das vezes você tem um câncer in situ ou invasivo na vesícula. Então é um câncer que incide em pacientes com cálculos biliares idosos. O câncer de vesícula biliar. E é um câncer que só tem cura quando está nos estágios muito iniciais. Ele não responde bem à radioterapia, não responde bem à quimioterapia. Então você tem os tumores restritos à mucosa e submucosa, que é o T1, com uma chance de cura boa. O T2 é uma chance de cura ruim, T3 e T4 praticamente sem cura, fora as metástases. Então, o câncer com baixo sucesso no tratamento. O câncer de vesícula, né? Existe um tipo de inflamação crônica na vesícula que se chama vesícula em porcelana. É um tipo de inflamação em que há um depósito de cálcio na parede da vesícula e que a vesícula fica como se fosse uma casca de ovo. A vesícula fica toda calcificada. E essa vesícula calcificada, ela tem uma chance muito maior de desenvolver câncer do que uma vesícula normal. A chance de câncer na vesícula em porcelana é 10 a 20%. Uma outra lesão que pode ser considerada maligna é o pólipo de vesícula. Só que o pólipo ele pode ser um colesterolose, pode ser um adenoma, pode ser um adenocarcinoma. Aí vai ver que tem alguns critérios para você achar que o pólipo é precanceroso ou não, né? Então aqui temos a vesícula em porcelana. Vejam nessa radiografia a imagem calcificada da vesícula, facilmente identificada aqui. E na tomografia, no ultrassom, nós vemos aqui uma grande sombra acústica posterior de toda a vesícula, porque a vesícula tem conteúdo cálcico na sua parede e o conteúdo hiperrefringente na parede. É uma vesícula calcificada, é uma vesícula em porcelana. Na tomografia desse mesmo paciente, nós conseguimos ver as calcificações na parede da vesícula. Conduta na vesícula em porcelana, colecistectomia. Que tipo de colecistectomia? Colecistectomia laparotômica, convencional. A cirurgia de vesícula foi a primeira cirurgia feita maciçamente no tubo digestivo por via laparoscópica, no aparelho digestivo, falando por via laparoscópica. E houve um dado interessante, histórico, que fez com que toda a cirurgia para câncer no aparelho digestivo não fosse realizada por via de laparoscopia, que foi a observação clínica do aumento da incidência de câncer nos trocártes de laparoscopia maior do que a incidência de câncer na incisão cirúrgica da cirurgia laparotômica. Provavelmente, o gás constantemente circulando ali favorecia as células cancerosas se espalharem por via transcelômica no peritônio. Então, toda vez que nós suspeitarmos de câncer de vesícula ou que indicarmos uma colecistectomia pelo aumento de risco de câncer, essa colecistectomia deve ser por via laparotômica e não laparoscópica. Esse tipo de aumento de incidência de implantes peritoneais nos trocártes não se mostrou importante no câncer de cólon, por exemplo, no câncer gástrico. E hoje em dia se faz os outros tipos de câncer com intuito de cura por via laparoscópica. Só o de vesícula que realmente tem esse aumento de incidência aí. Então a conduta da vesícula em porcelana é colecistectomia laparotômica. O termo pólipo significa falsos pés em grego. Então é um crescimento endoluminal da parede de um órgão. Então você tem um órgão oco,
Pode ser a cavidade nasal, pode ser o útero, pode ser o cólon, pode ser a vesícula. E tem alguma coisa que cresce para o seu lúmen. Então, o termo pólipo é um termo assim, macromorfológico. Não é um termo histopatológico. Não é um termo de celularidade. Então, qualquer tipo de lesão na vesícula que tenha crescimento endoluminal vai ser chamada de pólipo na vesícula. Então, você pode ter alterações congênitas, como barrete frígio, você pode ter pólipos de colesterolose, pode ter adenomas de vesícula, pode ter o adenocarcinoma de vesícula. Tudo isso pode dar pólipo. Até um cálculo grudado na parede pode confundir com um pólipo. Pode ser confundido com um pólipo, né? Então, aqui você vê, por exemplo, uma ultrassonografia, em que você tem um pólipo totalmente irregular e levando ao espessamento da parede da vesícula. Esse pólipo é um pólipo canceroso, é um câncer de vesícula. Mas, na maioria das vezes, o pólipo é um achado ultrassonográfico num paciente assintomático. Então, quais seriam as indicações no caso de um pólipo de vesícula simples? Se nós tivermos pólipos de vesícula num paciente com colecistolitise, a conduta é colecistectomia. Porque nós sabemos que o câncer geralmente aparece em quem tem cálculo. Então, tem pólipo e tem cálculo, não tem dúvida, colecistectomia. Perfeito. Pólipos pequenos, menores que 1 centímetro, tem baixíssima chance de ser câncer. Então, todo pólipo maior que 1 centímetro, eu devo indicar a colecistectomia pelo risco de câncer. E aí, nesses casos, a colecistectomia geralmente por via laparotômica. Se eu tenho um pólipo que era de 3 milímetros, eu peço um controle ultrassonográfico em 6 meses, desculpa. E esse pólipo veio com 8 milímetros, foi um pólipo que teve um crescimento rápido. Então, esses pólipos de crescimento rápido e acelerado também devem ser tratados por colecistectomia. Então, quais são as indicações de colecistectomia nos pólipos? 1. Associação com cálculos. 2. Pólipos maiores que 1 centímetro. 3. Pólipos de crescimento rápido. Algum outro pólipo que se suspeita de câncer por algum motivo, você pode tirar a vesícula também. Geralmente, a gente pede ultrassom com Doppler para ver se aquele pólipo ele é feito de colesterol, se é uma colesterolose, ou se é um pólipo verdadeiro com fluxo sanguíneo. A gente pode pedir o ultrassom com Doppler também, ajuda a gente a diferenciar um adenoma, um adenocarcinoma de uma colesterolose, por exemplo. Geralmente, na colesterolose, os pólipos têm 2, 3 milímetros só de tamanho. E o câncer de vesícula? Como é que a gente vai identificar um câncer de vesícula? Então, a primeira maneira de se identificar o câncer de vesícula é no anátomo patológico de uma colecistectomia. Então, nós fazemos uma ressecção da vesícula biliar por cálculo, e na biópsia vem lá, adenocarcinoma na vesícula biliar. É mais comum em pacientes idosos com cálculos. Aí você vai ver, se o tumor for restrito à mucosa e submucosa, a colecistectomia foi suficiente para você curar o paciente. Se o tumor penetrou na muscular, você tem que ressecar todo o leito da vesícula, uma hepatectomia em cunha, tira o leito da vesícula e tira os linfonodos de todo o hilo da vesícula e do hilo hepático. Então, hepatectomia em cunha e linfadenectomia do hilo hepático. Se o tumor já penetrar um pouco mais, chegar até a serosa, ultrapassar a muscular na face hepática do fígado, aí é uma hepatectomia direita ampliada, ou uma hepatectomia central, uma hepatectomia ampla, com linfadenectomia com chances de cura muito baixas. A chance de você curar um câncer de vesícula é nas fases mais iniciais. É um tumor altamente agressivo, responde muito pouco à quimioterapia. Aqui vocês veem a tomografia que é necessária para o estadiamento, grande espessamento e irregularidade da parede da vesícula biliar. Desculpa. Então, na suspeita de câncer de vesícula, colecistectomia laparotômica e não laparoscópica. Ok? Muito bem, vamos discutir agora algumas questões sobre esses assuntos, sobre alguns outros aspectos de doenças biliares que a gente não discutiu ainda. Questão 2010. A melhor conduta
para minimizar os riscos de lesão iatrogênica da via biliar durante colestectomia videolaparoscópica é. Então, do que ele está falando? Ele está falando de você, com o seu bisturi elétrico, com o seu bisturi convencional, com sua tesoura, você cortar a via biliar do paciente. Ou você queimar a via biliar, o que pode dar uma estenose posterior. Ou você esqueletizar a via biliar e dar isquemia da via biliar, e a lesão isquêmica deixar a via biliar estenosada no pós-operatório. A estenose biliar é dificílima de ser tratada. Você trata de dilatações endoscópicas, próteses, anastomoses biliodigestivas e muitas vezes leva o paciente a um transplante de fígado, uma cirrose biliar secundária, uma obstrução biliar. Então a gente sempre tem muito medo da lesão biliar no intraoperatório. Então o que você pode fazer para minimizar isso aí? Letra A. Dissecar próximo à junção infundíbulo cística. Você tem o fundo, o corpo da vesícula, o infundíbulo e o ducto cístico. Esse ducto cístico entra no colédoco. Existia uma preocupação até a década de 80 de você dissecar sempre próximo ao colédoco. Porque se você deixasse o cístico muito longo, poderia dar uma síndrome do coto cístico residual, que formariam-se cálculos do ducto cístico. Hoje em dia a gente viu que essa síndrome não existe. O que acontece? O sujeito não fazia colonografia operatória, ficavam cálculos residuais no cístico, esses cálculos iam dar sintomas posteriores. Então, se deixar um cístico um pouco mais longo, sem cálculo, não tem problema. Então, a gente tende realmente a dissecar junto da junção do ducto cístico com o infundíbulo. Isso aí diminui a chance de lesão da via biliar. Quanto mais perto do colédoco, maior a chance de ter uma lesão da via biliar. Quanto mais longe, menor a chance. Solicitar colangio-ressonância no pré-operatório. Isso aqui é uma conduta que alguns cirurgiões fazem quando você tem alta chance de colédocolitise, mas não para diminuir a chance de lesão do colédoco. Então, eu tenho um paciente com pancreatite, com alteração de enzimas pancreáticas, eu já faço a colangio-ressonância antes da cirurgia, porque se tiver colédocolitise, eu já programo uma CPR no intraoperatório no mesmo tempo, etc. Utilizar a óptica de 0 grau e de 5 milímetros. Vejam bem, você tem dois tipos de óptica. Uma óptica que é reta, que é de 0 grau, que você vê de frente. E tem uma óptica de 30 graus, que você consegue, além de ver de frente, você consegue ver um lado, ver embaixo, ver em cima. A óptica de 30 graus facilita a visualização, facilita a criação de uma imagem tridimensional e diminui a chance de lesão de via biliar. Então, óptica 0 grau não, de 30 graus que é o ideal. E a de 10 milímetros tem uma visão melhor do que a de 5 milímetros. Realizar a colongiografia pré-operatória, mesma coisa da ressonância. E dissecar e isolar o colédoco só aumenta a chance de lesar o próprio colédoco. Né? Então vai dar mais isquemia, então não é isso. É você chegar longe do colédoco, próximo à junção infundíbulo cística. A presença de cálculos na via biliar principal é genericamente denominada de colédocolitise. Sua ocorrência pode acarretar em diversas complicações, tais como icterícia obstrutiva, colangite aguda, pancreatite aguda biliar, dentre outras. Sobre a colédocolitise, assinale a alternativa correta. A. Os cálculos presentes no colédoco sempre são originários da vesícula biliar que sofreram processo de migração no ducto cístico. Você pensa que eles devam ser se houver a vesícula, mas nem sempre são. Você pode ter infecções parasitárias ou bacterianas do colédoco, levando à formação de cálculos no colédoco, obstruções crônicas do colédoco, dilatação e mais esvaziamento do colédoco, levando à formação de cálculos. Esses cálculos se formam primariamente no colédoco, são chamados de colédocolitise primária. Os cálculos que se formam na vesícula biliar e passam ao colédoco são chamados de colédocolitise secundária. Então existe a primária e a secundária, então não são sempre originários da vesícula, são majoritariamente originários da vesícula, mas não sempre. O cálculo residual do colédoco é aquele diagnosticado até 6 meses após a colestectomia. Até 6 meses é residual, mas geralmente até 1 ano, não até 6 meses. A colédocolitise requer tratamento endoscópico ou cirúrgico sempre que diagnosticada, mesmo quando assintomática. Essa é a correta.
Então, você não pode deixar uma coledocolitíase. Olha como é fácil errar essa questão lendo colecistolitíase ou colelitíase. Então, teve cálculo no colédoco, mesmo que o paciente não tenha sintomas, sempre se indicar tratamento, seja endoscópico ou cirúrgico. Porque as complicações são graves, são potencialmente graves as complicações da coledocolitíase. Doentes com mais de 3 cálculos no colérico devem ser submetidos à derivação bilodigestiva, colédoco duodenal, independentemente do calibre. Não, eu já falei. Quando o calibre é maior que 2 centímetros, se indica prioritariamente bilodigestiva. Quando é menor que 2, simplesmente a retirada dos cálculos no colérico costuma ser suficiente. Coledocolitíase residual pode ser diagnosticada até 5 anos após a realização, não. Até 1 ano, no máximo 2, segundo alguns autores, geralmente até 1 ano é residual, depois de 1 ano ou de 2 anos, aí sim é primária do colédoco. Então, correto aqui, letra C. A obstrução biliar associada à inflamação aguda ou crônica originária na vesícula biliar ou do ducto cístico, que pode estender-se ao ducto biliar contíguo, que geralmente é o hepático direito ou o hepático comum, ocasionando a formação de uma estenose, é conhecida como síndrome de Meniere's. Então, obstrução biliar associada à inflamação na vesícula do ducto cístico, distorce o colédoco, o hepático direito, o hepático comum, mais frequentemente, e obstrui pela inflamação extrínseca. Você pode ter uma fístula do infundíbulo para o hepático comum, ou pode não ter fístula, ter só inflamação. Normalmente, nesses casos, o que você faz? Você tira o fundo da vesícula, tira a vesícula toda, e aquela parte da vesícula que está grudada, né? Então, vamos imaginar aqui, eu tenho uma vesícula biliar aqui, e eu tenho um ducto cístico, tenho o hepático comum aqui, hepático direito, vou colocar aqui, hepático esquerdo. E aqui eu tenho toda essa via biliar aqui comprometida. Então, isso aqui tudo está inflamado. Então, um broncotoma, está dando obstrução biliar nessa região. Como é que você faz a cirurgia? Você faz assim. Você tira a vesícula e deixa a parte da vesícula que está grudada no colédoco. Você deixa aquela parte inflamatória lá. Ele chama a cirurgia de Tourette. Às vezes cai em prova esse nome. Tourette. Você deixa a parte da vesícula que está grudada no colédoco para você não lesar o colédoco. Ok? Marta, de 70 anos, apresenta quadro de febre alta com calafrios e dor epigástrica há 8 horas. Então, febre alta com calafrios e dor epigástrica. É diabética e encontra-se sonolenta, ictérica e hipotensa. Então, tem sonolência, hipotensão, icterícia, febre alta com calafrios, toda no hipocondrio direito é epigástrica. Mas tem o que essa paciente? Pêntade de Reynolds, essa paciente tem. Pêntade de Reynolds. Os exames laboratoriais revelam leucocitose e aumento de bilirrubinas, transaminase e fosfatase alcalina. Quando você tem uma infecção nas vias biliares, além de você ter uma má drenagem, como icterícia, hiperbilirrubinemia às custas de direta, você tem também lesão hepatocelular com aumento de transaminase, TGP, e elevação de canaliculares pela obstrução biliar. Então, você tem elevação global de todas as enzimas hepáticas. A ultrassonografia mostrou colelitíase, então cálculo biliar, provavelmente cálculo biliar na vesícula, dilatação das vias biliares, ou seja, tem obstrução biliar, imagem hiperecóica com sombra acústica posterior no colédoco distal. Então, eu tenho uma coledocolitíase obstrutiva com icterícia obstrutiva e um quadro de colangite. Não há serviço de endoscopia disponível, ou seja, não dá para fazer CPRE. Dentre as opções, a melhor conduta terapêutica é. Então, qual é o diagnóstico, gente? Colangite tóxica ou colangite supurativa aguda decorrente de coledocolitíase. Qual a conduta? Drenagem imediata das vias biliares. Opções: radiologia intervencionista, endoscopia ou cirurgia. Não tem endoscopia, também não deve ter radiologia intervencionista. Deve ter cirurgia, vamos ver as opções. Dieta oral zero e antibiótico. Anastomose colédoco-duodenal lateral. Colestectomia videolaparoscópica de urgência. Drenagem da via biliar principal com dreno em T, que é o dreno de Kerr.
Então, no paciente com colesterol tóxica, o tratamento da causa, que é a coledocolitise, pode ser postergado para o segundo plano. Qual é a nossa emergência? Drenar aquele pus das vias biliares, expansão volêmica e tratamento com antibiótico. Primeira coisa, drenagem imediata. Então, não tem endoscopia, não tem opção de radiologia intervencionista, drenagem a CARE, que é o DRENT. Em pacientes que apresentam quadro clínico grave, compatível com a chamada pêntade de Reynolds, e que estão internados em unidades de saúde sem grandes recursos tecnológicos, o cirurgião geral de plantão que opta por um procedimento de urgência tem como escolha mais adequada colecistostomia percutânea no leito. Isso seria a conduta para que tipo de paciente? Uma colecistite aguda grave com choque séptico num paciente clinicamente grave que não pudesse ser submetido a colecistectomia. Mas aqui não é isso. Aqui é uma coledocolitise. Drenagem do colédoco com tubo T calibroso, que é a conduta certa. Colecistostomia aberta, percutânea é por punção. Aberta é a beira do leito, uma mini laparotomia. Né? Colecistectomia, esfictoplastia do duodenal, uma cirurgia de grande porte, difícil de fazer. Então, vejo que duas questões aqui, né, caem de anos consecutivos, mandando drenar a via biliar. Durante uma ultrassonografia abdominal, foi detectado em uma paciente de 45 anos assintomática um pólipo da vesícula de 5 milímetros sem cálculo biliar associado. Em relação a esse caso, o procedimento correto é: ok, então o que foi visto? Pólipo. Tem crescimento rápido? Não sei, só tem ultrassom. Tem mais de 1 centímetro? Não. Tem cálculo associado? Não. Qual a conduta? Colecistectomia laparoscópica com biópsia de congelação, punção aspirativa transhepática da vesícula biliar com citologia oncótica do líquido, observação com repetição periódica da ultrassonografia ou colecistectomia aberta com biópsia de congelação. Observação com repetição periódica da ultrassonografia, gente. Então, aquela conduta que eu falei para vocês, para o pólipo é mais indicada. Mulher de 70 anos de idade com diagnóstico de colecistopatia crônica calculosa assintomática. Então, 70 anos assintomática. Geralmente a gente não opera. Pode operar se for muito bem de saúde, risco muito baixo cirúrgico e tal, ou se tiver algum daqueles critérios radiológicos, ultrassonográficos que indiquem cirurgia. Exame físico normal para faixa etária. A ultrassonografia mostra a vesícula biliar com parede espessada e presença de múltiplos cálculos que preenchem totalmente a luz do órgão, além de 2 imagens de pólipos de 1 e 1,5 centímetro. Qual é a indicação? Então vejam, um outro dado que a gente não discutiu no decorrer da aula, que era legal de aproveitar esse caso para discutir, é o seguinte: alguns pacientes têm colecistite e cólica biliar sem dor biliar. Principalmente pacientes idosos e diabéticos. Então, uma coisa é eu ter um paciente assintomático com ultrassom com vesícula normal, só com cálculos. Outra coisa é eu ter um paciente assintomático com a vesícula de parede espessada. Parede espessada, ou ele teve uma crise de inflamação e cicatrizou e ficou espessada, ou esse paciente está tendo um tumor. Então, parede espessada nunca é normal. Então, uma vesícula biliar de parede espessada era um paciente assintomático, vai indicar cirurgia. É um outro critério ultrassonográfico que não tem a ver com os cálculos. Além disso, é uma paciente idosa com pólipos. Pólipo maior que 1 centímetro e associado a cálculo. Qual é a conduta? Cirurgia. Vamos ver a cirurgia. Letra A, dissolução dos cálculos com ácido urso desoxocólico. Aquilo que eu falei, passível para pacientes com cálculo puramente de colesterol, você tem que fazer um colecistograma oral para ver se a vesícula é pérvia ou não. Não é o caso de tratar pólipos, né, gente? Litotripsia extracorpórea é uma modalidade de tratamento para cálculos de vesícula que já foi proposta. Igual se faz para cálculo do rim. Só que o rim é um órgão sólido, né? É um órgão sólido, duro, você quebra o cálculo e se elimina na urina. A vesícula é um saco, você quebra, perfura e estoura a vesícula. Aí passa o cálculo bucolórico da icterícia obstrutiva, pancreatite. Então não é bom fazer litotripsia extracorpórea, não se faz mais.
Colecistectomia laparoscópica com colonografia transcística, uma boa opção. Colecistectomia por laparotomia quando apresentar sintomas, não é quando apresentar sintomas. Colecistectomia laparotômica com colonografia. E agora? Faço laparoscópica ou laparotômica. Qual é a suspeita desse caso, gente? Pólipo maior que 1 centímetro associado a cálculo. Paciente idoso, suspeita de câncer. Laparotômica, a colecistectomia. Quando você operar um paciente por suspeita de câncer, laparotômica. Então, questão um pouco difícil, mas o gabarito está aí por causa disso. Uma paciente foi submetida a colecistectomia eletiva por colelitíase. O exame anatomopatológico demonstrou adenocarcinoma, com infiltração até a submucosa, sem alcançar a muscular. Qual o tratamento? Ok. Fez colecistectomia, veio do anátomo câncer. O câncer é o quê? Um T1, mucosa, submucosa. Qual o tratamento? Orientação e segmento. Não tem quimioterapia, não tem radioterapia, não tem hepatectomia. Quimioterapia não precisa, radioterapia não funciona. Complementação cirúrgica com hepatectomia parcial dos segmentos 4 e 5 e linfadenectomia do hepático seria se passasse além da muscular, né? Hepatectomia direita também. Então, não é o caso. Mucosa, submucosa, basta a colecistectomia, simples mesmo. A presença de ar nas vias biliares, associada a níveis hidroaéreos e dilatação do intestino delgado, demonstrados na radiografia simples de um paciente de 70 anos com quadro de distenção abdominal e parada de eliminação de gases de fezes, é consequência de quê? De torção visceral? Não. De trombose portal? Não. De abscesso? Não. É consequência de uma fístula entre a vesícula biliar e o duodeno, que levou à migração de um cálculo biliar para o tubo digestivo e ao quadro de ilho biliar. Então vejam que é uma questão de ilho biliar fácil, mas que faz uma pergunta meio mal feita, né? Então, o que esse paciente tem? Aerobilia, obstrução intestinal, é ilho biliar que ela tem provavelmente. O que causa o ilho biliar? Uma fístula entre o duodeno e a vesícula. Nos casos de ilho biliar, a maioria das fístulas aparece entre a vesícula e que órgão? O duodeno. Mas pode aparecer com outros órgãos também, gente. Mas o mais comum é o duodeno. A presença da aerobilia em radiografia simples do abdômen, a fístula da vesícula e do duodeno. Isso cai sempre. Essa questão, vocês vejam, eu sempre no mesmo local, Rio de Janeiro, duas questões iguais com 13 anos de diferença. Sempre é assim. Então, quer passar na instituição, quer passar num local, no estado, pega as provas daquele local e estuda. Os professores são os mesmos, os residentes são os mesmos, a conduta médica é a mesma, estuda as provas daquela instituição e das instituições próximas, nos últimos 10 anos, que cai a questão repetida sempre. Sempre que a questão é repetida. Então, foque na instituição que você quer. Com relação ao ilho biliar, podemos afirmar que a mortalidade é em torno de 5%. Os homens são mais acometidas. A idade média é 70 anos. Raramente temos obstrução. No tratamento inicial, a vesícula sempre retirada. Não. A idade média é 70 anos, não se tira a vesícula, sempre tem obstrução. Como as mulheres são muito mais comuns que o homem para ter colelitíase, mais comum nas mulheres do que nos homens o ilho biliar também. E a mortalidade é mais alta do que 5%, chega a 20%. Tá? Um homem de 74 anos queixa-se de dor abdominal em cólica há um dia, acompanhado de distensão abdominal, náuseas e vômitos com aspecto fecaloide. Sabe ter colelitíase há muitos anos, mas recusou-se a ser operado. Não tem cirurgias prévias, ou seja, não é brida. A radiografia mostrou aerobilia. Qual é a etiologia? Ilho biliar. Cai sempre ilho biliar em concurso médico. Sempre, sempre, sempre. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. E voltamos aí nas próximas semanas com o restante das aulas de gastroenterologia. Até mais, pessoal.